Que Deus abençoe a vocês. Que Deus, na sua infinita misericórdia, venha cobrir a sua vida de misericórdia, de compaixão, de graça, para que você possa, enfim, entender o projeto, o plano que Ele tem para a sua vida. Veja só, o que eu tenho observado em toda a minha vida de cristão, sobretudo, é que, às vezes, eu me lembro agora, uma pessoa chegou até nós e disse assim: eu tentei me matar. Eu coloquei as balas no revólver e atirei contra a minha cabeça. Não consegui, travou. Eu tentei várias vezes, não dava, não saía a bala. Eu fui na loja, comprei balas novas, coloquei no revólver, tentei novamente, não consegui. Aí eu passando em frente à igreja, no templo, lá no Templo Maior, lá na João Dias, aqui em São Paulo, alguma coisa me chamou a atenção e eu entrei. E hoje eu estou aqui para contar o meu testemunho, enfim. E falou do que aconteceu na vida dela. Foi uma maravilha. Então, a gente vê o seguinte, que com essa criatura, Deus não permitiu que ela se matasse, porque se ela se matasse, ela ia direto, a alma dela ia direto para o inferno. Sem dúvida nenhuma. Mas há outras pessoas que às vezes tropeçam, dão um tropeção qualquer, bate com a cabeça num objeto, numa pedra, seja lá o que for, e morre na hora. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, como é que pode? Muitas pessoas morrem com tanta facilidade e outras querem morrer, mas não conseguem. Tentaram isso, tentaram aquilo e não conseguiram. Por quê? Qual a razão? Me diga por quê, meu Deus? Por que há essa diferença? Porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Jesus disse que a porta é estreita, apertada, e são poucos os que entram pela porta dos céus. E eu fiquei pensando e perguntando a Deus, até que um dia Deus me respondeu. Ele me deu uma direção. E essa direção me deu quando eu li esse versículo que diz assim, Jesus disse, feliz ou felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mas quem tem fome e sede de justiça? Essa é a pergunta. Quem tem fome e sede de justiça? A gente não sabe. Cada um sabe de si. Você sabe de você, eu sei de mim, e cada um sabe de si. É ou não é? Às vezes você luta por um ente querido, pede a Deus, clama, etc, e aquela criatura não quer nada com Deus, não quer nada. Ela até odeia ouvir a palavra Deus. E há outras pessoas que você fala de Jesus, se interessam e até se entregam com maior facilidade. São até humildes para aceitar o que Deus tem oferecido. Mas a diferença
está justamente nesse texto aqui. A resposta que Deus me deu foi esse. Dentre os bilhões de seres humanos, são quase 8 bilhões de seres humanos, muitos morrem por qualquer coisinha. Uma gripezinha, pô, morre. Qualquer coisinha, morre. E há outros que não morrem. Há pessoas que dizem, e vocês têm visto testemunho, pelo menos nós temos colocado aqui, pessoas que dizem assim, olha, eu tentei me matar várias vezes e cheguei a pensar, nem para morrer eu sirvo. Olha só. Por quê? Por que esse disparate? Por que umas pessoas, Deus não permite que se matem e há outras que vão embora com maior facilidade? Justamente por isso. Porque os que vão ser salvos, Deus não permite que descem a cova sem antes conhecê-lo. Porque sabem que aquele ali, ou que aquelas pessoas, elas carregam dentro de si aquela aspiração, aquela sede, aquela fome de justiça. Tem fome, tem sede, tem ganas pela justiça, ainda que vivam no pecado. Como é o caso de uma jovem que era garota de programa. Lá ela estava lá num motel com um rapaz e tal, e o rapaz suando e tal, e ela, naquele momento, o seu pensamento estava assim, oh meu Deus, não é essa vida que eu escolhi para mim. Eu não quero essa vida. Me tira dessa vida. Eu não aceito isso. Eu faço isso porque eu tenho fome, eu tenho que alimentar meu filho, minha filha. Então, eu não vejo outra saída para mim. Mas se o Senhor pode, me tira dessa vida. Hoje, essa ex-garota de programa é uma mulher casada, honrada, digna, que tem a sua família, tem o seu marido, tem seus filhos. Enfim, foi reenquadrada ou foi enquadrada nos projetos de Deus. Foi salva, batizada com o Espírito Santo, etc. Mas há outras pessoas que não, inclusive dentro das próprias igrejas. Dentro das próprias igrejas. Muitas pessoas estão na igreja há muito tempo, muitos anos, e não conseguem receber o batismo com o Espírito Santo, por exemplo. Por quê? Por quê? O bispo nosso atendeu uma senhora que disse assim, o bispo, eu estou há 15 anos, ou 16 anos, mais ou menos por aí, na igreja. Eu já fiz as correntes, todas as correntes. Eu fiz fogueira santa, participei quase de todas as fogueiras santas. Recebi muitas bênçãos, mas a minha vida não muda. Eu não quero dinheiro, eu não quero fama, eu só quero uma coisa. E essa coisa não foi me dada. Aí o bispo perguntou, mas a senhora, puxa, que coisa que a senhora quer que Deus não lhe atendeu na fogueira santa? Ah, bem, a verdade é a seguinte, eu sou amante de uma pessoa e eu queria essa pessoa para mim, queria casar com essa pessoa. Quer dizer, uma mulher que tenha ouvido a palavra de Deus, ouviu durante mais de 15 anos a palavra de Deus, fez campanhas, conquistou bênçãos econômicas, bênçãos físicas, mas não conquistou a bênção das bênçãos. Não tornou-se
digamos assim, a lâmpada de Deus nesse mundo. Não tornou-se a glória de Deus nesse mundo. Ela queria, porque queria, fixou seu pensamento, sua mente no marido de outra mulher. Então, essa mulher jamais, em tempo algum, enquanto estiver pensando dessa forma, com essa cobiça injusta, indecente, indecorosa, enquanto ela mantiver esse pensamento, ela está condenada a morrer e ir para o inferno. A sua alma perecer no inferno. Por quê? Porque ela não quer viver na justiça. Ela não tem fome e sede de justiça. Ela tem fome e sede de satisfazer aos seus caprichos, suas vaidades, seus desejos, suas cobiças, seu coração. Como é que uma pessoa dessa pode ser salva? Não pode. Não pode, porque dentro dela não há um mínimo de desejo, de fome e sede de justiça. Está entendendo o que eu estou falando, minha amiga, meu amigo? Portanto, no mundo onde as pessoas vivem no pecado, as pessoas que vivem no pecado, que estão por aí vivendo no pecado, qualquer que seja o pecado é pecado, muitas dessas pessoas, muitas delas, com certeza, vão ter a chance de serem salvas, porque dentro delas há um desejo, há uma fome, há uma sede de justiça, algo limpo, algo puro. A pessoa quer uma vida nova, uma vida limpa, íntegra. A pessoa quer ter a sua própria família. A pessoa quer viver em paz com a sua consciência, com Deus sobre todas as coisas. Ela quer viver em paz. Então, essa pessoa vai ser satisfeita. Jesus disse então assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Quer dizer, ainda que a pessoa viva no pecado, mas dentro dela há uma fome, uma sede de justiça. O que é a justiça? A justiça é Deus. Deus é justiça. Deus é a própria justiça. Quem tem fome e sede de justiça tem fome e sede de Deus, do que é certo, da vida honrada, digna, do caráter, dos valores morais, os valores morais e espirituais. As pessoas que têm sede e fome de justiça gostam de ordem. As pessoas que não têm sede e fome de justiça gostam de desordem, de bagunça. Gostam de picaretagem, gostam de viver uma vida regalada no sentido de satisfação da carne, satisfação dos desejos, das cobiças, das concupiscências. Eu sei que quando eu falo desse assunto, muitas pessoas não gostam, muitas pessoas desprezam. Esse bispo lá é chato, falando de salvação, falando de justiça, porque são pessoas que não gostam de ordem, de disciplina. Mas no reino de Deus, minha amiga, meu amigo, quem quer entrar no reino de Deus tem que se submeter à disciplina do reino de Deus, à ordem. A ordem, a disciplina, a harmonia que há no reino de Deus. Então, se você, e eu falo o reino de Deus, é aqui nesse mundo. O reino de Deus é aqui nesse mundo. O reino dos céus é quando a gente morre e vai para os céus. Mas aqui, primeiro vem o reino de Deus, quer dizer, o reino do próprio Espírito Santo. A pessoa, quando recebe o batismo com o Espírito Santo, ele, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, passa a reinar dentro da sua mente, no seu intelecto, e dá para ela a opção da escolha certa. E ela, obviamente, obedece a palavra dele. Mas o fato é esse, que há pessoas que tentam o suicídio e não conseguem. Você deve conhecer pessoas assim, talvez você seja uma delas, que já tentou várias vezes, então é porque
está reservado o reino de Deus. Um dia você vai ter a chance de conhecer o Senhor Jesus. E aí você vai ter a chance de ser salva. Porém, minha amiga, meu amigo, a diferença é que a maioria tem sede e fome de satisfação pessoal, do brilho desse mundo, satisfação de suas vaidades, seus desejos, suas cobiças. Elas pensam que satisfazendo a carne, elas vão ser felizes, vão ser uma ova. A felicidade só é permitida. Deus é o Senhor da felicidade. Ele só dá felicidade para aqueles que vivem na justiça. Como diz o texto sagrado, lá o Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, quer dizer, anda na sua justiça. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Feliz serás. Há uma promessa de felicidade, mas somente para aqueles que se submetem ao Senhor da felicidade, ao Rei Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, que deu a vida para resgatar a nossa vida. Então é preciso que a pessoa tenha essa consciência de que a justiça